E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 e como sempre eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Você que escolheu aí o canal 25 para te fazer companhia e principalmente você que escolheu o Altos Papos, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Você que nos assiste em uma das 3 reprises diárias, quero lembrar sempre, precisou sair, não há problema nenhum, o programa é longo, tem 1 hora, a gente sabe disso. 00:30, todos os dias tem a reprise deste programa aqui, tá bom? Você pode curtir também, de repente tem que sair de casa, não tem televisão, não há problema, tem internet? Acesse o site www.canal25.com.br ou ainda você que nos assiste em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do ano, esse programa aqui através do nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, uma felicidade muito grande, porque sabe aquela história de você entrevistar um ídolo? É o que vai acontecer aqui. Eu tenho tido essas oportunidades, esses privilégios aqui no programa. E esse é um dos meus grandes ídolos do rádio. Estou recebendo aqui com muito prazer meu amigo Bob Floriano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Bob. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Já vou falar para você. Claro que você ouviu a voz, você já conheceu, né? Mas já eu vou contar para você de quem é essa voz. Você já percebeu, né? Na parte musical estou recebendo Juninho. Juninho, obrigado por aceitar o nosso convite. E está acompanhado do Erivan. Erivan também, já. Papo gostoso, música gostosa, você sabe disso, esse é o Altos Papos. Mas iniciando sempre, trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi é essa daqui, conta a história daquela pessoa que está andando na rua, de repente ele olha. A placa da loja dizia o seguinte, Loja de Deus. É realmente uma placa estranha, ele falou, vou entrar. Ele entrou, no balcão havia um anjo. Ele falou, escuta, Loja de Deus, tem um anjo servindo no balcão? O que é aqui? Ele falou, aqui é a Loja de Deus. Nós temos aí todos os sentimentos, você pode pegar a quantidade que você quiser de qualquer sentimento. Ele falou, é sério? É sério, fique à vontade. E o preço? Não, é de graça, não precisa pagar nada, você pode pegar o que você quiser. Ele não pensou 2 vezes, ele falou, poxa vida, então a primeira coisa que ele pensou, vou levar amor. Amor é importante. Vou levar felicidade também, simplicidade, vou levar solidariedade. E pensou um monte de sentimentos bons que ele poderia levar embora. Mas aí quando ele estava escolhendo, fazendo a sua lista, que já era enorme, ele falou assim, puxa vida, como é que eu vou levar isso? Eu não estou de carro, como é que eu vou levar isso? Ficou preocupado, mas aí ele disse assim, bom, mesmo que eu não consiga levar tudo de uma vez, eu posso fazer várias viagens. Então ele fez a sua lista e entregou lá dezenas de sentimentos de Deus. Ele então esperou no balcão, de repente vem um anjo trazendo os seus sentimentos e trouxe um pacotinho desse tamanho assim, entregou nas mãos dele. Ele falou, olha, deve estar havendo algum engano. Eu deixei aí dezenas de sentimentos para você trazer e você me traz esse pacotinho? Não é possível. Ele falou, é possível sim. Ele falou assim, poxa vida, mas são tão pequenos assim? Não, não são pequenos. Aqui nós não vendemos o sentimento completo. Aqui nós vendemos as sementes. Cada uma dessas sementes foi o sentimento que você escolheu. Você vai ter que cuidar, regar e aí sim usufruir a partir do momento que você conquistou cada um deles. Assim é a nossa vida também. Todos os sentimentos estão dentro da gente. A loja de Deus nessa história é você. Os sentimentos estão aí. Nós podemos aflorar cada um deles no dia a dia. Se você preferir regar a raiva, o ódio, são eles que vão crescer. Se você regar o amor, a alegria, felicidade, simplicidade, solidariedade, são eles que vão crescer. Então, a escolha é só sua. As sementes, Deus já te deu. Pensa nisso. Rápido intervalo comercial, já estou de volta aqui no canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo. Você está abrindo ou quer melhorar o seu negócio? Mas o sucesso só depende de você. Planeje todas as ações. Trace estratégias. Já imaginou? Milhares de currículos para a contratação de funcionários, locação de salas, orientações jurídicas, serviço de proteção ao crédito, cursos e treinamentos para qualificação profissional, plano para redução nos gastos de telefonia, plano de saúde e seguro de vida. Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Trabalho e transparência a serviço da sua empresa.
Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25, tá chegando agora, fica tranquilo, perdeu só a abertura do programa. Tem muita coisa para acontecer aqui e você que gosta aí, você que não curtiu a mensagem, nós abrimos com a mensagem, mas você que está aí curtindo o nosso programa desde o início, gosta dessas mensagens aí, eu falo sempre do livro. O livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amaraty, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar o livro, você compra. Toda a renda é revertida para essa entidade que você escolheu, tá bom? Além de levar belas mensagens para casa, ainda ajuda quem está precisando. Você que já comprou sempre, o meu muito, muito obrigado. Para você que está chegando agora, eu estou recebendo aqui, fiz a abertura falando disso, né? E como é bom a gente ter um programa que a gente pode entrevistar os nossos ídolos, né? Eu me lembro muito bem, morava em sítio, lá em Mogi das Cruzes, e eu comecei a ouvir uma tal de rádio FM, que estava começando. E aí tinha uma pessoa lá que eu sempre ouvia. Programa gostoso, uma linguagem diferente totalmente de rádio. E eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de entrevistá-lo hoje. Bob Floriano, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado pela audiência lá em 1980 e pouco que você ouvia em Mogi das Cruzes. E era uma criança. No sítio ainda, lá no meio do mato. Ouvindo rádio. No meio do mato. Era uma criança realmente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, mas antes vamos conhecer um pouquinho do Bob Floriano. Você que está assistindo desde o início, já ouviu um pouquinho da voz dele, você vai se lembrar bastante, porque é uma das vozes mais conhecidas do país, né? Mas antes vamos conhecer o Bob Floriano. O Bob é abreviação de quê, Bob? E o Roberto? Roberto. Um apelido que eu consegui por causa de um amigo, o Evandro, no colégio, no segundo colegial, me deu o apelido de Bob, né? E tinha esse apelido, não era muito profundo. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, como já tinha o Beto Rivera na Rádio Cidade, em 80, o Carlos Townsend falou, não dá para ter outro Beto. E aí ficou sendo o Bob, que era o apelido que eu tinha, e Floriano é sobrenome. Ficou sendo o Bob Floriano. Adotei esse nome em 1980 e ficou até o resto da carreira e o que eu estou trabalhando até hoje. Vai usar até o fim da vida. Tá certo. Pretendo, né? Fala um pouquinho então do Roberto Floriano. Roberto Floriano nasceu onde? São Paulo. São Paulo. Meus pais são de Minas, vieram para São Paulo na década de 50, se casaram aqui em São Paulo. Eu sou o filho do meio de 3 filhos dos meus pais e sempre falo que o filho do meio se vira, né? O primeiro é tudo esterilizado, o segundo chupa ralo. Então o segundo sempre se vira, não, ele se vira, o Roberto se vira e acabei me virando e sempre foi desse jeito. E é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar porque você passa a aprender algumas coisas porque aguça a curiosidade e não fica esperando que te ensinem, você vai buscando cada vez mais o conhecimento a partir disso. E passei minha infância no bairro do Sumaré, em São Paulo, e só fui descobrir que gostava da comunicação com 16 para 17 anos, quando a voz despertou. Porque o meu pai tem essa voz, meu avô tinha essa voz, meus tios tinham essa voz, e acabei usando essa voz para a comunicação. Me interessando por isso, comecei a trabalhar com isso, até que em 1980 eu fiz o teste para a Rádio Cidade. Antes disso, antes da rádio, a gente vai conversar nesse primeiro bloco, antes da rádio, eu quero conhecer um pouquinho mais aí do sobrinho do seu Joaquim, né? Conta um pouquinho dessa história. Meu tio Joaquim é uma peça fundamental que eu não vou contar a história toda para você. Eu quero que você vá pesquisar, comprar o meu livro que tem a história do meu tio Joaquim aqui. Porque nós morávamos numa casa no Sumaré e na casa ao lado morava minha avó, o meu tio Joaquim e a Maria, que foi uma pessoa que minha avó criou. E não tem nada melhor do que passar o dia na casa da avó. Todo mundo que tem vô sabe quão gostoso que é ficar na casa da avó. Vó que é vó da pudim não dá giló, né? Ela faz tudo de bom para você. E aí, nessa de passar a infância na casa da avó... Pudim é uma boa lembrança. Pudim é demais. Não negue pudim a ninguém, isso é um pecado. Mas o quintal era enorme, então andava de bicicleta no quintal, era sempre muito gostoso ficar na casa da avó. E meu tio gostava muito de rádio e televisão. Eu comecei a gostar de rádio e televisão por causa do meu tio Joaquim. Então, na década de 60... eu escutava o rádio, não tinha o FM, só tinha o AM, escutava Silvio Santos, Blota Júnior, na televisão tinha Almoço com as Estrelas, Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos, o maior comunicador, minhas colegas de trabalho, e aprendi muito da comunicação popular com todos esses artistas, esses grandes astros do rádio e da televisão. E sem querer eu estava ali adquirindo o conhecimento que eu usaria muito tempo depois, a partir de 80, quando eu entrei no rádio. Mas ficar com uma pessoa
com pessoas tão amáveis, a tua infância inteira, transforma você de qualquer jeito. Ou melhor, forma você uma pessoa diferente. Porque quando você tem um ambiente de amorosidade, que você está rodeado de pessoas amorosas, não tem como você ser uma pessoa que maltrata, que tenha pensamentos negativos, que vai dizer, não, isso é difícil, não dá. E todo o meu pensamento hoje, e que ajuda as pessoas na área que eu atuo como coach, é exatamente isso. O que você vai fazer de grandioso hoje, no momento que você acorda, ter esse pensamento? O que você vai construir no momento que você acorda, tem esse pensamento? E eu fui educado dessa forma porque as pessoas que estavam ao meu lado, que me ajudaram a crescer e me educaram, me ensinaram isso. A vida é muito fantástica e maravilhosa e perfeita. Se tem imperfeição, você está olhando errado. Com certeza você está com a lente suja do teu óculinho aí. Então olha direito a tua vida, que tua vida é muito boa. Você não sabe o que eu passo. Eu não sei e não quero saber o que você passa. Mas só pelo fato de você ter essa vida, tua vida já é maravilhosa. Então no segundo bloco a gente vai entrar no rádio e vai falar dessa carreira aí e vamos falar do livro. Já deu a dica aí para você. Vamos deixar, como eu sempre digo aqui, a cereja do bolo para o último bloco. Vamos falar do livro, tá bom? Mas deixa eu dar as boas-vindas também para a nossa parte musical. Juninho, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, gente. No microfone, senão o pessoal não te ouve aí. Eu não estou com a tela, né? Prazer é nosso de estar aqui. Aliás, é bom deixar claro que ele prefere cantar com o microfone de mão, né? Sim. Uma lapela não é muito bom. Mas vamos conhecer um pouquinho do Juninho. Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu onde, Juninho? Então, nasci aqui em Jundiaí mesmo e a gente tá ligado na música desde que tô com 44 anos, desde os 15, 16 anos. Eu sempre fui vidrado. Você foi introduzido na música? Tem alguém na família? Então, não, meu pai toca um violão, uma viola caipira e tal, e a música foi uma coisa que aconteceu, foi bem natural no sentido de rádio, FM, que a gente não tinha acesso a nada, que nem é hoje, né? A informação é totalmente, né? E eu ficava lá gravando, enquanto o pessoal saía, eu ficava em casa gravando, pegava programas da cassete ainda, da fita cassete e ficava gravando tudo que eu queria, porque... Só um minutinho. Queria matar o locutor quando falava o prefixo da rádio em cima da música. Nossa, isso era terrível. Opa! É bom que se diga que era uma indicação da direção da rádio, que era exatamente para não haver a reprodução. Reprodução. Porque muitas coisas eram inéditas só da rádio, inéditas e exclusivas, né? Então, para que continuasse exclusiva, colocava aí o prefixo. A gente ouvia alto e de repente, pá! Nossa! Só um adendo aqui, você que é menino, está assistindo agora, entra no Google e vai ver o que é fita cassete. Aí a gente né? E foi rodando. Aí comecei a comprar os discos de vinil. Né? Eu comecei a trabalhar assim, fazendo alguns biquinhos ali, eu tô aqui, né, quando eu era moleque, e tipo, eu pegava todo o meu salário e ia, eu tinha uma lista de, vamos dizer, uns 4, 5 meses na frente do que eu queria pegar. Eu tenho uma coleção vasta, eu ainda sou colecionador, né? E ainda tenho também... Era um dos motivos que você não pedia a conta do emprego. Nossa, também, né? Não posso pedir a conta porque eu tenho a lista, né? E depois veio o CD, continuei comprando CDs e ainda compro regularmente, porque eu gosto de ter o material na mão ali para segurar, para ver o encarte, aquela coisa toda, né? Fazer o seguinte, está encerrando esse bloco aqui. E para encerrar, a gente sempre encerra com música, né? O que você escolheu aí para Escolhemos uma do Queen, né? Queen? Um classicão. Só apresenta o Erivan. O Erivan é meu parceiro aqui que... Não é um Erivan comum, né? Você está lendo aí o nome dele. Né? Erivan com Y, com W, né? Por que esse nome, Erivan? Então, minha mãe, né? Quis diferenciar todos... Eu sou o mais novo. Vai ser artista. Tem mais 2 irmãos. Eu acho que meu irmão foi jogador de futebol, né? O mais velho. E o do meio chama Eliever, ao invés de ser Eliezer. O primeiro qual é? Eleandro. Eleandro. É tudo com E. E aí ela quis inovar e pôs Erivan com Y e W. E aí, por isso, ela que escolheu. O Erivan está acompanhando o Juninho. Vamos lá, vamos encerrar então com música. Juninho, no Altos Papos. This thing I love, I get how to read this thing I love, I must, I get around the weed, I am ready, crazy little thing I love. This thing
got love, and it cries, and the crate of mine it swings, it jives, it's shaking loud and low like a jellyfish. I gotta like it, crazy little thing I love. There goes my baby, she knows how to rock and roll, she drives me crazy. She make hot cold fever, she leave me in a cocoa sweat. I gotta be cool, relax, to get here, get on my tracks, take a backseat, hit high. Você está abrindo ou quer melhorar o seu negócio? Mas o sucesso só depende de você. Planeje todas as ações. Trace estratégias. Já imaginou? Milhares de currículos para a contratação de funcionários, locação de salas, orientações jurídicas, serviço de proteção ao crédito, cursos e treinamentos para qualificação profissional, plano para redução nos gastos de telefonia, plano de saúde e seguro de vida. Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Trabalho e transparência a serviço da sua empresa. Já estamos de volta, Altos Papos, canal 25, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou recebendo aqui hoje, num programa especialíssimo, Bob Floriano, uma das vozes mais conhecidas, um dos comerciais mais rodados aí. Aliás, o comercial que tem maior número de vezes durante o dia na TV aí é a voz do Bob Floriano. Bob, a gente parou aí falando um pouquinho dessa sua iniciação, né? Ninguém tinha comunicação na veia na sua família, mas o seu tio acabou te introduzindo ao mundo da comunicação. Não necessariamente ele me colocando na comunicação, foi uma oportunidade que apareceu. Então juntou esta oportunidade, que foi um teste, a oportunidade de ter a voz que chamava a atenção, não uma voz comum, mas uma voz em destaque, o interesse pela comunicação. O interesse, então... E principalmente o que eu tive de ensinamento por estar ouvindo a vida inteira rádio e televisão popular. Então, juntando tudo isso, né? Isso que eu queria que você contasse agora. Como é que foi essa oportunidade? Quer dizer, você não era radialista, não. Tinha voz boa, todo mundo falava da sua voz, mas você não era radialista. Como é que foi? Eu nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Conta aquela história, então, do cara falou, você tem voz boa aí, vem fazer um teste. Todo mundo... Não, o mais legal é o seguinte, eu comecei a ouvir a Rádio Cidade, ela estreou em 25 de janeiro de 80. E era um modelo de rádio completamente diferente do que tinha em São Paulo. Tinha a Jovem Pan, tinha a Transamérica, Difusora, Antena 1, Metropolitana. Tinham rádios, mas não tinha aquela pegada da Rádio Cidade do locutor conversar tão intimamente com o ouvinte. Eu me lembro bem que era o seguinte, anunciava a primeira música, desanunciava as 3 e falava a hora. Esse era o locutor. Era basicamente isso, e era automática. Aham. Você tinha um operador e tinha um locutor. E o locutor era noticiarista, falava a hora, anunciava a música e desanunciava o bloco. Quando isso acontecia? Na maioria das vezes era automática, como era a Jovem Pan, e era tudo gravado, modelo de rádio. O Carlos Townsend e o Clever Pereira trouxeram para o Brasil, em 77, via Jornal do Brasil, o modelo da Rádio Cidade, que era um modelo americano de DJ, o disc jockey de rádio, que era operador e locutor ao mesmo tempo. Então, tirou o operador de lá, tirou o locutor, colocou tudo no talento do apresentador como... Na verdade, um MC, um Master of Ceremony, o mestre de cerimônias que estaria ali apresentando. Esse formato de rádio não tinha no Brasil. Tinha alguma coisa parecida na comunicação no AM, Difusora e na Excelsior. E há muito tempo, na década de 70, o Big Boy na Rádio Mundial. Hello, crazy people, Big Boy! Que era esse talento já na década de 70. Então, quando a Rádio Cidade começou em 77, no Rio de Janeiro, e em 80 em São Paulo, eu ouvi a rádio e falei, meu Deus do céu... Era Grupo JB, né? Era demais. E os locutores na passagem de horário, às 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, 10 da noite, era assim, uma festa, levava 5, 10, 15 minutos o papo de locutor. Papo furado. Mas dava audiência a isso e todo mundo queria ouvir aquele monte de borracha. Cria uma intimidade, né? Porque ninguém fazia isso no rádio, era uma inovação. E aí o rádio começou a fazer sucesso, eu ouvi a rádio, janeiro, fevereiro, março, abril eu estou ouvindo a rádio, você que quer ser locutor da Rádio Cidade, tem boa voz, gostaria de trabalhar com a turma da cidade, venha fazer um teste aqui na Rádio Cidade. Falei, é minha oportunidade. Ouvi,
No último dia, na última hora, cheguei na Rádio Cidade para fazer o teste. Afinal de contas, não tinha nada a perder. Não, você já tem. Falei, vou lá fazer o teste. Fiz o primeiro teste, passei. Fiz o segundo teste, passei. Nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Fiz o terceiro teste, consegui a vaga de folgador, para trabalhar só na folga de titular aos finais de semana. Abril, fui entrar no ar em 3 de outubro de 1980, entrei no ar na Rádio Cidade como locutor folgador da Rádio Cidade. E lá fiquei 10 anos. Do que valeu o convívio com meu tio Joaquim? Toda a comunicação que eu aprendi no rádio AM, que aprendi na TV popular, como era a televisão, os programas de auditório, eu coloquei isso porque era isso que a rádio precisava. Precisava de alguém que falasse com o seu ouvinte, que tivesse uma intimidade e tornasse o ouvinte um colega de trabalho, como o Silvio Santos sempre falou e a gente não sabia por que ele falava isso. Ele acabou com aquele buraco que existia entre o apresentador, a estrela do palco, e o seu consumidor, o público que estava lá, seja na audiência da televisão, seja no rádio. Quando você se coloca junto ao seu público, você cria uma intimidade tão grande que a pessoa vira efetivamente o seu fã e não quer desligar jamais. E está falando com um deles aqui, que para mim é um privilégio muito grande. Agora, eu queria que você contasse histórias engraçadas do rádio. Eu me lembro uma que você contou, que você ia entrar ao vivo num flash, num show do Menudo. Coitado do Sani. Pedro Sani. Pedro Sani, que está em São José dos Campos nessa hora, trabalhando também. Ele era folgador, eu já era titular na rádio e estávamos fazendo um flash ao vivo num show no Ibirapuera. Não lembro se era Titã, se era Roupa Nova, se era... Menudo? Menudo, alguma coisa assim. Menudo, a gente lotou aquele ginásio do Ibirapuera. E aí o que acontecia? A frequência da Rádio Cidade era 96,9 e da Bandeirantes 96,1. E naquela época, a Bandeirantes tinha uma programação também bem parecida com a da Rádio Cidade. Todo mundo começou a seguir a cidade, tanto é que a PAN contratou o locutor da Rádio Cidade, mudou a programação e todo mundo foi na cola daquilo que fazia sucesso, que era a Rádio Cidade. E como é que era você ouvir o que estava no ar? Um negócio chamado Walkman, para quem não sabe. Google. Walkman, que foi uma invenção da Sony, que era um radião, no caso, na verdade, não era um rádio, mas um toca-fitas, e que tinha um sintonizador de rádio. Você botava aquele treco desse aquele tijolo na cintura, um fone de ouvido, e estava lá ouvindo, e não era nada digital, era analógico, botãozão, né? Beleza? E aquele som enorme de Ibirapuera, o fone não era fechado, o fone aberto, muito vazamento, passa, encosta no botão e a música que tocava lá na Band era a mesma que tocava na cidade, playlist parecida, eu estou ouvindo a rádio e estou ouvindo a rádio, estou ouvindo a música e já tinha falado, porque o locutor no ar tinha que saber a hora que eu ia entrar. Então eu falava no microfone em off para ele, Lino Pedrosa, não Sani, Lino, me chama depois dessa. Lino, me chama depois dessa. Terminou a música, começou a outra música e o cara não chamou. Lino, me chama depois dessa. Terminou a música e ele não chamou. Ô Lino, pouca prática, me chama depois dessa. Eu já estava no ar há 2 músicas. Eu estava com a rádio errada, sintonizado aqui na Bandeirantes, e ele, Bob Floriano, vou direto do Ibirapuera. E aí, Bob? Ô Lino, pouca prática, me chama. Você já está no ar, Bob. Ô Lino, pouca... Você já está no ar. E eu não respondi, porque eu não estava ouvindo o cara. Aí quando... Muda. Oi, tudo bem? Como é que tá, Lino? Tudo jóia? Como se nada tivesse acontecido. Então essas coisas acontecem no rádio ao vivo, é assim que funciona mesmo. Foi Lino, pouca prática e ficou isso por muito tempo. Você se lembra de outra boa assim? É muito engraçado quando o ouvinte, não era o meu caso, mas de muitos outros locutores, quando a gente ia fazer baile na periferia, Mogi das Cruzes, a gente fez muito baile em Mogi das Cruzes, e chegava lá para se apresentar a semana inteira, lambe-lambe nos muros, né? Porque era a forma de publicidade, eram cartazes colados nos muros, poste e tudo mais. Fro Avenida, outro salão de baile que tinha em Mogi, que eu não me recordo o nome, Bob Floriano, Rádio Cidade, sábado, domingueira, Dragão, 7 da noite. Dragão chegaram a fazer? Não cheguei a fazer. Fro, me lembro bastante. Fro Avenida tinha. E aí, quando chegava o locutor para se apresentar, oi galera, as meninas da frente, esperando vir um Apolo, né?
O cara lindão da vida, bonitão, e o cara era muito feio. Você vê a cara de decepção das meninas na frente, porque elas esperam, o rádio é imaginação. Elas esperavam vir aquele cara maravilhoso, um Robson assim de olhos claros, um cara assim, porte atlético, chegava um cara franzino, a voz bonita, mas o cara feio, porque o rádio é imaginação. Você imagina quanta gente ficou frustrada com isso. Cria uma expectativa, colhe uma frustração. Isso que acaba acontecendo. Eu tenho uma história interessante assim, eu trabalhava em Itatiba e, como você sabe disso, locutor de FM, sozinho, só estava eu e o segurança da rádio. E aí bateram na porta lá, apertaram a campainha, o segurança abriu e falou, eu queria falar com o Robson, ela levou um pedaço de bolo e café com leite. Que beleza. Olha só que legal, né? Eu falei, tá bom, um minutinho só que eu já desço. Coloquei a música e desci, né? Eu falei, tudo bem, eu sou o Robson. Aí ela falou assim, não, você não é o Robson, chama ele, para de brincadeira, menino. Eu falei, não, sou eu, Robson. Não, para de brincadeira. Eu era um moleque, né? Ela não acreditava que eu era o Robson, que eu era muito, muito novo. Ela achava que era... imaginação. Que era alguém que ela pudesse paquerar, mas ela tinha a idade da minha mãe, mais ou menos. Né? Exatamente. Então ela falou, não, chama o Robson lá. Eu falei, mas sou eu. Não, filho, eu chamo o Robson. Entra aqui então, a senhora vai ver. Eu entrei no ar e falei, desculpa, achei que era mais velho. Tá? Imagina a frustração dela também, né? Demais. Levar bolo. Né? Isso acontecia demais. A gente sempre foi muito admirado, né, na Rádio Cidade, porque a gente fazia parte do cotidiano das pessoas. Pedágio da rádio. Era a única rádio que permitia visitação. As outras emissoras não passavam do térreo, não podia subir. Na Rádio Cidade tinha um vidrão, podia ficar lá, assistir a gente fazendo o programa. E essa intimidade, isso se chama atendimento. É você atender adequadamente aquele que é o seu consumidor. É fundamental isso, sem sombra de dúvida. Palavra que você usa sempre, excelência. Né? É buscar excelência. E tudo com a gente era nessa base, né? Bacana. Queria que você falasse um pouquinho agora da sua ida para a Record, apresentar o programa da Record. Na Record eu comecei em 91, quando eu fiz telejornal. Passado muito tempo, eu voltei para a Record para estrear o Fala Brasil, outro programa inovador. Tudo que você vê hoje de telejornalismo diferenciado, o que você vê hoje no telejornal, hoje você encontra o Bonner... andando, pra lá caminhando. e pra cá. Oi, Maju, tudo bem? Como é que tá, Maju? Tudo jóia? Aquela coisa, sabe, meninão, garotão. Não tinha nada disso. Até 1999 no telejornal era boa noite, 8 horas, boa noite, 8 horas, boa noite, até logo, boa noite. Era só isso que tinha. Com a entrada do Fala Brasil no modelo de telejornal Good Morning America da ABC, que foi introduzido no Brasil através do Fala Brasil, a gente mudou o telejornalismo com a conversa. A gente conversava com você que está me ouvindo. Você quer saber exatamente o que aconteceu? Aí a gente contava a história. A contação de história, a experiência, a profundidade, o conhecimento do produto fazia a nossa audiência ficar lá em cima. E a gente incomodou tanto a Globo que acabou sendo um modelo para que mudasse a Globo sua forma de fazer o telejornal. Como é que foi a sua ida para a Record? Como é que foi esse convite? Teste também. Fiz um teste e falei, isso aqui é meu. A determinação, eu posso, eu quero, eu consigo, porque eu mereço, isso é uma coisa que me acompanha desde criança. Ninguém disse que eu não posso. Ninguém disse que eu não consigo. Ninguém disse que não é para mim. Eu acredito que é meu. Eu sou merecedor disso. Eu vou lá e conquisto. Toda a minha carreira. O tempo que eu trabalhei no Pão de Açúcar, o tempo que eu trabalhei na Record, no Fala Brasil, o tempo que eu trabalhei no Shop Tour, na Rádio Cidade, eu sempre determinei na minha vida. Isso é meu, eu vou conseguir. E em 2000, Casas Bahia. Já a gente vai falar sobre isso, né? Cerejinha do bolo também, porque aqui a gente segura a audiência, igual o ratinho na hora do DNA, né? O DNA nosso aqui. Para. Isso aí é o João Kleber, pelo amor de Deus. Para. Deixa eu passar para o Juninho aqui, porque o Juninho, ele falou de técnicas vocais, que é diferente de professor de canto. Queria que você passasse, conta essa diferença aí para o telespectador. Então, hoje em dia, a gente tem uma linha de estudo que a gente se baseia, a gente chama de canto contemporâneo. O trabalho do entendimento dos movimentos musculares para a produção da voz. E você procura um professor de técnica vocal que trabalha com esse método, a gente vai trabalhar todo o funcionamento respiratório, toda a parte de intercostais e transverso, os músculos que você vai usar para dar sustentação para a voz e também os músculos da laringe. Que hoje a gente, como na medicina tudo evoluiu, né? Aliás, evolui a cada dia, a gente descobre coisas novas. Na questão da voz também está muito adiantado os estudos. São mapeamentos feitos na laringe de notas, coisas que que vamos dizer assim, que
certos mitos da voz hoje, a gente vê que não é bem isso. Coisas que eram... Por exemplo? A questão de extensão vocal que não pode ser trabalhada. Eu já vi muito dizer que você vai fazer aula de canto, você pode subir 1, 2 tons além do que você já faz. E não é bem assim, né, que funciona. A gente sabe que se fizer um trabalho, a gente está falando de músculos, se fizer um trabalho bem direcionado, bem feito, a gente consegue ter um resultado muito interessante nessa questão. Você consegue comparar esse músculo de voz com o músculo de musculação, por exemplo? Com certeza. Essa a comparação que você faz? Exatamente. São músculos menores aqui dentro da laringe que a gente consegue ter essa diversificação em questão no ensino, de pegar cada um e entender o que cada um está fazendo e moldar isso ao que o cara está buscando também. Né? Até é interessante falar sobre isso, porque o pessoal vamos dizer assim, da década de 80 tal, não tinha muita informação em relação a isso nessa questão científica. Né? Então foram criados, não, a sua voz é essa. Você vai fazer um teste, por exemplo, você vai cantar e o cara pega você, o professor, né? Ele vai lá e ele vê, a sua voz é tal. Sim, sua voz barítono, por exemplo. Esse tipo vamos dizer, de classificação vocal é usado para o canto erudito. Você cantar da forma, com o esquema vocal, utilizando os movimentos para o canto erudito, não para o canto popular. Você pode chegar em notas mais altas sem necessariamente estar usando o esquema do canto erudito. Então, essa classificação é um pouco... a gente consegue classificar, mas... É isso que você faz aí. A gente não usa tanto isso. Então, essa evolução nessa questão no estudo dessa parte muscular, que está sendo assim, muito interessante para o trabalho, que é o que eu quis dizer sobre o canto contemporâneo, né? Bem legal. A gente está encerrando esse bloco aqui, encerrando sempre com música. O que você escolheu aí para encerrar? Vamos fazer outra do Queen, vamos fazer I Want to Break Free. Vamos lá, então. Juninho, no Altos Papos. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies, yourself. So satisfied I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over the day you love me like you do. Você está abrindo ou quer melhorar o seu negócio? Mas o sucesso só depende de você. Planeje todas as ações. Trace estratégias. Já imaginou? Milhares de currículos para a contratação de funcionários, locação de salas, orientações jurídicas, serviço de proteção ao crédito, cursos e treinamentos para qualificação profissional, plano para redução nos gastos de telefonia, plano de saúde e seguro de vida. Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Trabalho e transparência a serviço da sua empresa. Já estamos de volta, Altos Papos, canal 25, está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado por escolher o canal 25, muito obrigado por escolher aí o Altos Papos para te fazer companhia, tá bom? Deixa eu abrir esse bloco aqui, mandando um beijo especial e carinhoso. Eu fui no aniversário da Valéria, nossa companheira Valéria Ferrari, aqui da rádio, e conheci a dona Aninha. Dona Aninha é a mãe da Valéria, e ela é uma simpatia, diz que é minha fã desde a rádio, adoro o programa também, então vou mandar um beijo especial para a dona Aninha, 1,47 m de pura simpatia. Dona Aninha, um beijo especial e obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? E vou mandar um abraço especial também para o meu amigo Grilo. Eu e o Bob fomos almoçar hoje lá na esquina da Picanha. Que picanha. Que delícia, não? Que beleza. Aliás, que picanha e que pudim. Que pudim. Nossa, é praticamente...
É quase o pudim inteiro que eles servem lá, impressionante. O Bob até brincou, falei O que paraíso tava do acabando. diabético. Como é que é? Tava acabando, você trouxe tudo aqui. O paraíso do diabético, é para comer e sair rolando. Grilo, um abraço para você, a Ângela também, todo o pessoal lá da Esquina da Picanha, muito obrigado pela recepção de sempre. Você Né? falou Fiquei que a muito Ângela feliz. é fã da nossa rádio, você falou. Ah, é? É, Ato Do Falho. programa, né? Ato Falho. É, coisa de radialista, né? Exatamente. Aliás, coloquei o rádio especial aqui pro Bob. Só no clima. Tem esse detalhezinho aqui, né? Alô, minha amiga que está ouvindo agora o nosso programa hoje, tem a tradução do dia, 5h30 da tarde. Amor sem fim. Você acha que a pessoa ia sair? Ela tinha compromisso, tinha que ir na missa, tinha que lavar roupa. Não, vamos ouvir a rádio, porque vai ter a tradução com essa voz maravilhosa. Aí. Foram 10 anos na Rádio Cidade e uma boa fase que eu passei na Rádio Cidade, dentre todas, foi apresentar durante a tarde, das 2 às 6 da tarde, e tinha o Amor Sem Fim. Era um programa romântico entre 5 e 6 da tarde, que a gente lia a carta dos ouvintes. E essa fórmula vem da onde? Do rádio AM que eu ouvia quando era criança. Exatamente. Eli Correia. Exatamente. A tradução do dia, 5h30. Todo esse clima fazia com que o ouvinte não desgrudasse do rádio e aumentava cada vez mais a audiência. Vamos falar agora de Casas Bahia. Quero que você fale como é que foi a oportunidade de ir para as Casas Bahia e se tornar uma das vozes mais conhecidas comerciais do Brasil. Afinal de contas, são 90 mil. Eu ia falar 85 e no almoço ele me falou, não, esquece 85. 90 mil comerciais das Casas Bahia na voz de Bob Floriano. Já passou, né? Porque cada dia são 20, 30 comerciais que eu gravo. Por dia? Por dia. Eu comecei na Casas Bahia, também fazendo um teste. Eu fui o 13º a fazer o teste nessa produtora, na Mixer, e ninguém disse que eu não podia. Ninguém disse que eu não conseguiria. E aquilo era meu. Determinei, fiz o teste do jeito que eles queriam e fiz um teste do jeito que eu queria. E aprovaram o teste que eu fiz do jeito que eu queria, sendo vendedor, pois já tinha trabalhado, feito o telejornal ao vivo, feito rádio ao vivo, feito o Shop Tour, que era um programa de televendas. E falei, vou fazer do meu jeito, dito e feito. E eu fui contratado para fazer filmes da Casas Bahia e também para fazer a locução dos comerciais de rádio. Assinatura e off, né? Assinatura, off de spot e também de carro de som. Fazer tudo. Com o passar do tempo, eles vão mudando toda a configuração e colocaram o Fabiano, colocaram o Lafay e vão modificando cada época uma coisa. Hoje eu faço somente as locuções. E nesses 16 anos, eu já gravei 90 mil comerciais para Casas Bahia, entre rádio e televisão e carro de som. Qual a diferença? São 16 anos praticamente, né? Nesses 16 anos, qual que é a diferença de locução que você percebe? Hoje a gente conversava, inclusive, no almoço, você consegue fazer a locução dentro do seu carro. Alguém te liga da agência e fala, Bob, mudou um preço. Eu preciso agora. Mudou um preço. Eu paro o carro, abro o laptop, ligo o microfone, coloco o pendrive da operadora e mando o texto. Gravo ali e mando o texto. Eles precisam só do off. 16 anos atrás você tinha que ir até o estúdio. Sempre. O estúdio era em Pinheiros, tinha que ir lá, esperar o texto chegar e ficava. Com o advento da internet e essa facilidade toda, a coisa não tem jeito. O varejo é muito rápido e você tem que mudar rapidamente aquilo. Eu tenho estúdio na minha casa, eu não saio de casa à noite para gravar para Casas Bahia. Eu gravo na minha casa mesmo. E isso para eles é fundamental. Eu estou colaborando com essa dinâmica deles, que eles conseguem fazer tudo o que eles precisam fazer num tempo muito menor do que se esperasse o locutor chegar, gravar. Deslocar até lá. Deslocamento, imagina, em São Paulo se deslocar com rapidez. Não existe. Imagina. Aliás, deslocamento com rapidez em São Paulo não cabe na mesma frase. Não dá. Isso é uma bobagem. E cabeça de bacalhau. Essas gravações aí, o que você tem de histórias engraçadas também? O que você se lembra? De gravação. Você chegou a conhecer o Samuel Klein? Conheci, cara, nossa senhora. Dono das Casas Bahia, que eu tive a oportunidade de conhecer também, uma cabeça genial. Eu tive 1 hora com ele. Foi uma pós-graduação. E uma coisa que eu aprendi demais, para você que tem empresa, para você que trabalha numa empresa, que eu aprendi com ele é ter pensamento de dono. Pensar como dono do negócio. Quando você tem esse comportamento dentro da firma que você trabalha, você está comprometido. Se você é líder e tem funcionários que pensam como dono do negócio, você tem uma equipe comprometida. Tudo aquilo que você solicita, você obtém como resultado. Tudo aquilo que você determina como líder, você obtém o melhor resultado. Então, com Samuel Klein foi sensacional,
porque ele contou a história dele, contou da proximidade, da confiança dos seus funcionários, da confiança da clientela e a frase principal: dedicação total a você, é algo que o acompanhou a vida inteira e acompanha a Casas Bahia. Porque, afinal de contas, se você não se dedica ao seu cliente, se você não se dedica àquele que compra o seu serviço ou produto, você não precisa fazer o que você faz. A dedicação é o sucesso do teu negócio. Maravilha. Samuel Klein é, como você disse, uma pós-graduação. Foi uma pós-graduação. De conhecê-lo é sensacional. É interessante a visão que ele tinha, sendo um empresário de sucesso, dos maiores empresários do país, rico, né, milionário, e aí ele tinha visão, mesmo sendo de idade já, ele tinha visão para as Casas Bahia daqui a 20, 30 anos. Sempre. Isso é legal, né? Isso é muito bacana. E aí o legado que ele deixou foi isso, foi uma empresa muito bem estruturada, clientes extremamente satisfeitos, clientes fiéis. Você conquistar fidelidade do seu cliente não é para qualquer um. Obviamente, hoje, com toda a velocidade que existe, dos negócios novos que abrem e fecham, a fidelidade não é o ponto principal. Ela dura até o momento que o negócio dura. Não fica mais a marca, eu sou fiel a essa marca, aconteça o que acontecer. Isso mudou bastante. Mas Casas Bahia ainda tem uma grande parte do público comprando porque é Casas Bahia. Se ele não tinha crédito em outro lugar, Casas Bahia dava. E isso não tem preço. Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho de dicas. Você já ficou sem gravar porque perdeu a voz ou não? Já. Resfriado, né? Gripe, esse tipo de coisa que compromete bastante. Fica a voz anasalada, né? Mesmo que não queira. Incomoda. Ou a rouquidão, porque como eu gravo com vários tons, eu acabei criando vários personagens para o cliente. Então tem desde o varejo. Na Casas Bahia você vai comprar. Isso é um tom, que é o chamado o hard sell. Ou então o sério. Neste fim de semana, só até sábado. É um outro tom. Então você tem que ficar indo, subindo e descendo. Esse só até sábado virou Mas só até sábado. E estão usando demais esse modelo que está dando muito resultado, né? Que é uma voz muito carimbada, muito forte para aquele produto. É a locução de impacto que o pessoal fala, né? A de impacto que o pessoal dá nome não é bem esse, mas é uma coisa muito mais impostada. E a minha voz não é impostada como a molecada faz. Neste fim de semana, você... Não, isso aí que eles chamam de voz de impacto, não é uma coisa que eu faço. Mas a voz forte, só nesse fim de semana, é a minha voz, num tom mais baixo. Ou então, hard sell lá para cima, é o que eles precisam também. Então, quando você precisa ter essa flexibilidade vocal, quando você está resfriado, você não consegue essa amplitude. É muito difícil. Ou então, gritar. Aí eu fico rouco. Então eu não grito, não tenho problema com gelado, não tenho problema com bebida, nada disso. Nenhum cuidado, assim, maçã, por exemplo, você costuma... Não tenho essa dificuldade, eu só não abuso gritando. Ou se eu tenho um trabalho que demora muito tempo, que eu estou falando muito, eu tenho que hidratar bastante, antecipadamente e posteriormente. E fazer o aquecimento vocal, né? A gente estava ouvindo no bloco anterior, o Juninho estava falando sobre o treinamento da musculatura vocal. E uma das coisas, Juninho, que eu tenho feito antes de gravar, não imediatamente, que senão você fica cansado. Palhaço. São vários exercícios que você fortalece a musculatura da boca, aqui, o rosto, a garganta, para quando você for gravar ou fazer a opção ou apresentar, não forçar justamente esta musculatura somente. Porque você não vai ter condições de sustentar a voz só com essa musculatura. Você precisa do conjunto todo, bem musculado aqui. Mexer. Não, coloca o lápis. Não é só o lápis, é muito mais do que isso. Tem que ter entendimento. E não adianta você fazer um exercício e tá puxando aqui, não. Você tem que fazer o exercício para justamente essa musculatura daqui facilitar o uso das suas pregas vocais. E tudo muito hidratado. Beba muita água e depois bebe muita água. O exercício você faz até meia hora antes de você trabalhar. Você está com isso aqui bacana. Se você fizer o exercício e na sequência fizer a locução, você vai estar cansado para fazer. Aí não dá. Outra coisa que funciona muito é a hidratação das vias aéreas. Então tem até um nebulizador portátil, a pilha. Você fica inalando aquele vapor de água e
soro fisiológico também. Quem está usando isso, melhora muito. Quem está usando isso é o Galvão Bueno. É o jeito, mas não resolve. No caso dele, né? E aí vai melhorando, porque as vias aéreas hidratadas, o resultado é uma voz mais brilhante. Bacana. Falar em voz brilhante, deixa eu voltar para o Juninho aqui, que eu quero explorar ele um pouquinho. Quero que você faça, sem ser o último bloco com Queen, que é difícil, a gente estava falando de extensão vocal aqui, e eu li uma reportagem que o Freddie Mercury tinha, a voz dele era 1 em 100 milhões. Né? Então era uma voz muito, muito exclusiva. Então tem músicas que você acaba forçando mais. Queria que você fizesse alguns pedacinhos aí do que você faz no show. O que mais você faz? Você faz Queen? O que mais? Metallica. Metallica? Faz um pedacinho então. Nothing Else Matters, sai aí ou não? Peter Cetman. Então... Já entra. Direto. Say your prayers, little one. Don't forget, my son, to include everyone. I took you in, I'm with him. Take your free for sins. Judas Adams, here comes. Sleep me on your bed. I grip me a pillow tight. Exhale, enter night. Take my hand. Então, o que eu utilizei aqui foram os chamados drives vocais, né? E aqui a gente estava falando sobre pesquisas e tal. E hoje tem uma galera estudando o fenômeno dos drives, que em várias culturas existem tipos de cantos que é utilizado o drive, que seria a quebra de frequência na prega vocal. E até prega vocal é muito importante. O pessoal fala corda vocal, mas a gente usa o prega termo vocal, prega vocal. E até por muitos fonoaudiólogos e otorrinos, o drive é uma coisa totalmente nociva para a voz. A pergunta é, qualquer pessoa pode cantar? Com certeza. Todos nós temos o bem ou equipamento. mal, mas pode bem cantar. Exatamente. Mas, por exemplo, eu consigo cantar no tom, por exemplo, não tenho uma voz bonita, mas eu consigo cantar no tom. Uma pessoa que Você nunca falou teve a voz noção bonita, nenhuma. isso é relativo, né? Porque aquilo que a gente estava falando, na hora de você ir cantar, fazer o ato de cantar, você vai fazer uma combinação de ajustes que pode ser que para ouvidos de um seja estranho, para ouvidos de outro não. Aí você vai cantar uma música de um outro artista usando uma combinação de ajustes que ficou estranho. Mas de repente você lança um disco com a sua personalidade, o seu jeito, vamos dizer, não estou falando que você canta assim, mas vamos pensar. Eu não canto. Vamos dizer que a sua voz seja menos assim. Cara, tem cantores que têm a voz muito de forma que usam a voz de forma muito particular e fala ruim e canta bem, né? Não é essa a questão. O cara tá cantando, não tá, vamos dizer, ele tá usando uma voz estranha para cantar. Você ouve e você fala, nossa, esqueci. Mas de repente, depois de um tempo, lançou 1, 2, 3 álbuns, o cara virou uma referência como cantor. Um exemplo típico no rock and roll, Guns N' Roses, por exemplo. A voz do Axl, tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama, mas é uma voz muito particular. Mas ele determinou um estilo, uma forma de fazer. Independente se está usando bem ou não. Você gostou dele no AC/DC? Não? A gente está falando... se eu gostei, eu achei que ficou muito bom. Ficou bom? Eu achei Muita que ficou gente bom. reclamou, né? Eu achei que não iria ficar bom, mas eu né? tive que engolir essa. Bacana. Né? Bob, a Oi. gente está falando de voz aqui, não tem jeito, né? O Juninho, com essa experiência toda aí de cantando e agora técnicas vocais, né? Você utilizando a sua voz aí para ganhar a vida. Quando que mudou a sua vida? Você falou assim, poxa vida, a Casas Bahia mudou a sua vida? Você ganhou dinheiro com as Casas Bahia ou antes disso você já estava bem? Ganhar não é uma correção, mas é um hábito que nós falamos, ganhar dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro, ninguém chega um pacote de dinheiro e coloca no teu colo. Ah, ganhou dinheiro, que bacana. Não, a gente tem que fazer dinheiro. Trabalhou. Vamos fazer dinheiro. Então, se eu fiz dinheiro, se eu faço dinheiro com Casas Bahia, claro que faço. Eu empresto a minha voz e recebo uma grana para poder emprestar minha voz. Mas houve uma mudança de vida? Antes Casas Bahia era um Bob e depois as Casas Bahia era Foi um outro crescimento, Bob. um crescimento. Eu vim do rádio para a televisão, para a publicidade, fui crescendo. Hoje eu estou num nível muito bacana. Agora, não paro por aí, vai ter muito mais coisas. Eu vou agregando sempre na minha carreira as coisas. Eu não fiquei exclusivamente fazendo isso. Eu tenho outros segmentos que eu trabalho também e que eu faço dinheiro em outros segmentos
No caso, Você faz documentários também. faço né? documentários, sou locutor Que é para totalmente Discovery. diferente a É locução. outra a narração é outra história. É uma Só para o pessoal interpretação. ter uma ideia em casa. Discovery que você faz. Discovery Channel. Discovery Channel. Faz um. Só para o pessoal de casa ter uma ideia. Alasca, a última fronteira. Basicamente, você conta a história sobre uma família que mora no Alasca. E essa narrativa é uma contação de história. Você prega o olho na televisão vendo aquela história, você viaja. E o locutor de narração é fundamental nessa peça, porque ele envolve tudo aquilo que está acontecendo e fora do diálogo. Você vai contando isso para as pessoas. Então você ter esta interpretação e fazer dinheiro com esse tipo de coisa é elaborar o talento que você tem, as coisas, o conhecimento que você tem e somando para construir uma carreira de sucesso. O que veio primeiro, o livro ou a palestra? Primeiro veio a palestra, depois o livro que fala sobre a palestra. Quem fala bem, vende mais. Quem fala bem, vende mais. Que a gente mostra na palestra, no livro tem muito mais do que isso, que tem outras informações que valem a pena, como métodos e exercícios para você melhorar a sua performance. Para quem é o livro? Para vendedor ou para todo mundo? Para todo mundo, que todo mundo fala. Todo mundo precisa vender Todo alguma mundo coisa. se comunica desde o primeiro momento de vida. Todo mundo se comunica. E nesse livro tem a possibilidade de você saber dessa história, exemplos práticos do jornalismo, da publicidade, propaganda, do rádio, da televisão. Tudo que funciona e que funcionou comigo pode funcionar com você. Tem dicas muito legais aqui, é uma história contada que vale a pena você adquirir. Está no meu site, bobfloriano.com.br, se você quiser adquirir. Aliás, é best-seller, né? É, a primeira edição é best-seller e já estamos indo para a segunda edição. Segunda edição. Exatamente. Vendeu muito. Fala um pouquinho da sua palestra, como é que é? A palestra é muito interessante porque a gente conta, e a palestra ela vai se modificando a cada dia que passa. A cada palestra que eu faço, eu vou colocando alguma coisa, é uma palestra muito atual, porque pego fatos do dia a dia, do cotidiano, as coisas mais corriqueiras e coloco como exemplo da comunicação eficiente. Você que trabalha com vendas, você que trabalha com atendimento, você quer melhorar sua performance no seu atendimento, em vendas e na tua relação pessoal e profissional, a gente conta na palestra justamente isso. E a cada palestra tem um exemplo prático para a gente falar para as pessoas. Um fato que aconteceu, uma gafe da presidente da República, como poderia ser feito... Atualidades. O que poderia ter sido feito naquela situação. Então, tudo isso a gente coloca na palestra e as pessoas ficam muito entusiasmadas, porque sabem que elas podem, elas conseguem, elas merecem e vão conseguir mesmo o resultado disso. E onde eu encontro esse livro, Bob? No meu site, bobfloriano.com.br ou nas principais livrarias ou sites das principais livrarias. Aliás, entra no site, dá uma pesquisada lá também. Tem bastante coisa legal. Muita coisa legal, conta um pouquinho da sua história também. Exato. Bem bacana. Bob, quero agradecer demais. Como eu te falei, para mim é um privilégio muito grande ter a sua amizade hoje, porque eu sou um grande fã realmente do seu trabalho há bastante tempo. Não vou falar que eu era criança, mas era bem jovem e acompanhava já esse trabalho. E eu também, assim como você teve esses grandes mestres aí como inspiradores, um dos meus inspiradores de rádio foi você. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz. Fico lisonjeado por isso, de receber essa incrível homenagem. E falando de mestres, de líderes, a gente não pode esquecer as pessoas que nos ensinaram para poder chegar onde a gente chegou. Eu não esqueço do coordenador da emissora, que já faleceu, da Rádio Cidade, Carlos Tausen. Me ensinou absurdamente. O mestre Luiz Fernando Malhoca, que foi professor da FAAP, e aprendi muito quando ele foi coordenador da Rádio Cidade. Aprendi muito com o Guga de Oliveira, irmão do Boni, quando eu fiz o Fala Brasil, e principalmente Fernando Vieira de Mello, que já faleceu, que coordenou a Rádio Jovem Pan durante tanto tempo, e depois foi dono da rádio Trianon AM, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E claro, seu Samuel Klein, que me ensinou demais. A gente tem que reverenciar os mestres, reverenciar as pessoas que te colocaram no caminho certo e no caminho do sucesso. Por isso, tenha modelos de excelência na sua vida e vai atrás. Juninho, muito obrigado por colocar música nesse bate-papo aqui. Obrigado a gente. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do Juninho, tem algum site? No Facebook, Banda Just é o trabalho que a gente está fazendo autoral, Tá né? embaixo no que GC. vai ser o que a gente vai estar começando a gravar o segundo álbum. O primeiro álbum saiu lá fora, saiu por uma gravadora. Bacana. E telefone E agora para o contato, se alguém segundo- quiser contratar para festas, eventos? como é que faz? 998983355. Bacana. Prepara uma música então. Erivan, muito obrigado também por colocar aqui
um som do violão nesse bate-papo. Prepare uma música para a gente encerrar. Eu sempre encerro pedindo a você a participar do nosso programa. altospaposTV@gmail.com. Tem aí uma boa indicação, uma boa entrevista? Manda para a gente. Tem uma banda, você faz parte de uma banda, conhece uma banda? Manda para a gente também, manda todo o material. A gente vai assistir aqui aprovando. Vamos chamar com muito prazer, tá bom? altospaposTV@gmail.com. Estou lá nas redes sociais, você sabe disso. Facebook/Robson Marcelo, no Twitter @Robson Marcelo. Tem também o Instagram, @RobsonMarcelo25. E essa frase é minha, encerra o programa de hoje, tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando aqui, tudo a ver com o que o Bob propagou o programa inteiro aqui. Você encontra lá no Twitter, tá bom? @RobsonMarcelo. Mais importante que fazer parte é fazer a diferença. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no Canal 25 e encerra com Juninho. This is a song for the broken-hearted. Not silent pray for the faded body. I ain't gonna be just a face in the ground. You gotta hear my voice when it's shouting out loud. It's my life, it's now or never.